Interessante que uma das primeiras coisas que muitas pessoas querem discutir sobre a Bíblia, mesmo que não saibam muito sobre os primeiros 65 livros, é o significado do livro de Apocalipse. É um livro fascinante, cheio de imagens estranhas e ricas, cheio de símbolos e visões de dragões e bestas, de destruição e desastre, de pragas e calamidades. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que tudo isso significa. Deixa algumas pessoas com medo. E gerou muito dinheiro para outras pessoas com a publicação de centenas de livros que especularam sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre o anticristo, sobre o que tudo isso significa. Muitos cristãos leem o livro de Apocalipse com o jornal aberto, interpretando sua mensagem à luz das últimas notícias. E ninguém, ao que parece, apresentou a perfeita interpretação desse livro misterioso. E agora, uma das coisas que nós precisamos lembrar sobre o livro de Apocalipse é que, embora seu simbolismo seja estranho para nós, se conhecermos nossa Bíblia, reconheceremos muito. Gafanhotos, bestas, dragões, serpentes, pragas, tempestades, desastres naturais. Todas essas coisas podem ser encontradas nas Escrituras. Os profetas usavam esse tipo de imagem para falar sobre o julgamento de Deus, sobre a batalha entre Deus e o maligno, sobre a natureza da guerra espiritual que vem acontecendo desde a queda no pecado. Portanto, considerando essas imagens, esses símbolos literalmente demais, sem entender o contexto, sem levar em consideração o contexto bíblico, levarão a sérios problemas em nossa interpretação. E a segunda coisa que nós precisamos lembrar sobre o livro de Apocalipse, como o restante das Escrituras, deve ser um encorajamento para o povo de Deus. Uma mensagem sobre a justiça e o julgamento de Deus, sim, mas também uma mensagem sobre a bondade, a graça e a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus do seu povo. As visões relatadas em Apocalipse não devem ser ameaçadoras ou aterrorizantes para nós. Agora, para os inimigos de Deus é diferente. Aqueles que odeiam a Deus enfrentarão sua ira e seu julgamento. E eles devem ficar assustados. Mas em nossa união com Cristo, nós podemos ter certeza de que Deus cuida de nós como seus próprios filhos. E que esse cuidado será mostrado até nos dias mais difíceis. Podemos confiar nele absolutamente. Por fim, cremos conforme a palavra de Deus, que ao chegar o tempo ordenado pelo Senhor, mas desconhecido por todas as criaturas, e se completar o número dos eleitos, o nosso Senhor Jesus Cristo voltará do céu de maneira visível e corporal, assim como ele ascendeu. Atos 1:11. Com grande glória e majestade. Ele instalará a si mesmo como o juiz dos vivos e dos mortos, e porá este antigo mundo em chamas para o purificar. E então todas as pessoas, homens, mulheres e crianças, que existiram no mundo, desde o seu princípio até o seu final, aparecerão pessoalmente diante deste grande juiz, intimados pela voz do arcanjo e pela trombeta de Deus. Eu não vou entrar nas várias visões que existem sobre a escatologia na igreja cristã. Podemos falar sobre esse debate numa outra ocasião. O que eu quero enfatizar agora é o seguinte: Jesus Cristo
o grande rei, no dia em que todas as coisas forem cumpridas, voltará em glória para julgar os vivos e os mortos. Ele virá visivelmente, não em segredo. Todo mundo saberá que ele está aqui. E aqueles que amam Jesus se alegrarão em vê-lo, experimentar a maior transformação imaginável. A transformação dessa vida caída na vida de glória eterna que nos espera. Mas para aqueles que odeiam Jesus, porque essa é a única outra opção, não existe neutralidade quando se trata de nosso relacionamento com Deus. O dia do Senhor para essas pessoas será um dia terrível. Um dia em que a ira de Deus será mostrada em todo o seu poder justo e santo. E para nós em Cristo, esse dia será o cumprimento de nossas orações. Tudo será corrigido. Nesta vida, muitas vezes nós vemos a maldade aparecendo prosperar, enquanto os justos estão sofrendo. Nós vemos tolos em lugares altos, enquanto a sabedoria dos sábios permanece oculta. Nós vemos pessoas perdidas no pecado, parecendo escapar sem consequências, apesar da sua rebelião contra Deus. Mas um dia, tudo isso vai mudar. Os ímpios vão receber o que merecem. A rebelião contra o Deus Altíssimo será punida. A traição contra o grande rei será punida, pois os traidores aparecerão diante do tribunal de Cristo. E o povo de Deus se alegrará. Aqueles que sofreram nesta vida por causa de Cristo, por causa da cruz, por causa do Evangelho, serão justificados. Diante de todo mundo, na presença de todos, eles serão provados certos. Na presença daqueles que os ridicularizaram, zombaram e perseguiram. E o mundo, enfim, será renovado. Essa é a nossa preciosa esperança. Esse é o futuro glorioso para o qual o povo de Deus está indo. Eternidade sem pecado, sem vergonha, sem lágrimas de tristeza causadas por nosso próprio pecado, pelo pecado dos outros, pelos resultados do pecado nesse mundo, por sofrimento e morte, dores e tristezas. Uma eternidade em que nunca mais vamos precisar esconder nada, nem de outras pessoas, nem de nós mesmos, nem do próprio Deus. A eternidade sem fraqueza, sem envelhecimento, sem doença. A eternidade de vida como deveria ser no começo. Vida nessa terra renovada, sem a possibilidade de cair novamente no pecado. Então, quando você pensa na escatologia, quando pensa nos últimos dias, lembre-se do ponto básico deste ensino bíblico, antes de se envolver com os detalhes. Agora, esses detalhes são importantes e devemos nos esforçar para entender toda a Bíblia, do começo ao fim, incluindo as partes difíceis, como o livro de Apocalipse, as visões de Daniel, as outras passagens como elas. Mas antes de entrar em detalhes, você precisa entender e viver de acordo com o básico. Esta vida é uma batalha constante. O maligno foi derrotado na cruz e seus propósitos foram frustrados. Mas a batalha vai continuar até o último dia. Mas Deus será vitorioso.
Seus propósitos serão cumpridos. Esta vida não é tudo que existe. E nós temos um futuro glorioso pela frente. Viva todos os dias com o fim em mente. Fique preparado, porque ele virá como ladrão da noite. E se Jesus voltar na próxima semana, ou daqui a 1000 anos, cada um de nós precisa ficar preparado para encontrá-lo no futuro muito próximo. Mas quando confiamos nele, quando dedicamos nossa vida a ele, quando servi-lo é o maior bem que podemos imaginar, podemos esperar esse dia com grande expectativa. E podemos repetir com alegria as últimas palavras das Escrituras. Amém. Vem, Senhor Jesus.